Nós estamos desta feita junto ao jornalista Políbio Braga, figura bastante conhecida, tanto no meio político, né, quanto no meio jornalístico. Eu gostaria de agradecer a ele, antes de mais nada, pela oportunidade de entrevistá-lo aqui em Porto Alegre, bem como agradecer a ele a autorização que nos deu para que nós veiculássemos no Grupo Progresso de Comunicação os vídeos que ele grava aqui. Muito obrigado. Imagina, você sabe que às vezes as pessoas me ligam, né, jornais, rádio, televisão, e perguntam para mim, olha, esse comentário que você está fazendo no vídeo, o texto que você está escrevendo no blog, eu posso reproduzir? E eu sempre digo, fique à vontade. Aí, não, mas eu preciso de uma autorização. Eu digo, não precisa, eu estou te autorizando. Porque o que eu faço é o seguinte, a minha impressão sempre, quanto mais veicular as informações que eu passo, é melhor para o conhecimento geral. De modo que não precisa, eu até digo, você não precisa nem me citar. Veicule a informação, porque as pessoas precisam saber o que está acontecendo, né? É provável, porque provavelmente fazem isso por causa da judicialização de tudo, né? As pessoas temem processos, claro, né? Por trás disso existe esse fator. E Hoje a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Infelizmente, o país eu mesmo, nesse momento, estou respondendo a 12 processos judiciais por crimes de opinião, né? Poxa vida. Então, recentes os processos ou já... Recentes, mas ao longo dos 30 anos eu tenho todos os anos respondido a processos. O senhor coleciona, o senhor tem uma coleção. Eu sou um colecionador, né? Esses 12 em particular, tem alguém, dos 12 são 12 pessoas diferentes? Ou? Sim, por exemplo, a ex-deputada Luciana Genro é uma das que está me processando, outros são os dirigentes do Fórum Social Mundial, outros foram diretores dos Correios, no tempo do Lula, outros foram diretores do Banrisul no tempo do Olívio, outros foram membros do governo do... O primeiro processo que eu tomei logo foi do Olívio Dutra, em 1989, aqui em Porto Alegre. Ali começou, né? Então, isso nunca parou, né? Aliás, no fundo, esses processos são uma sempre crimes de opinião, viu? Sim, por opinião. Que fique claro. Né? Mas, seja como for, coisas dessa natureza são uma tentativa de amordaçar também a opinião livre. Sim, né? evidentemente, né? Claro que existem alguns casos em que a pessoa se sente realmente ofendida, né? Injuriada, caluniada, difamada. Mas, na maior parte dos casos, foram tentativas de me calar, tentar me calar, né? Então, ocorreram tentativas, assim, de vários governos de me demitir dos lugares onde eu trabalhava, né? De cortar verbas de publicidade, de me denunciar no Ministério Público Estadual, no Ministério Público Federal, de registrar boletim de ocorrência para me obrigar a ir na Polícia Federal, na Polícia Civil, né? No ano passado mesmo ocorreu uma coisa curiosa, que foi um professor do interior de Minas Gerais que escutou um desses comentários meu que vocês veiculam, né? Sim. Que eu fiz um comentário no ano passado, não sei se vocês estão lembrados aí, em que eu dizia o seguinte, olha, o Brasil, ele que tem que determinar quem ele quer como imigrante, de acordo com os seus interesses. Sim. Nós não podemos permitir que as pessoas de fora do Brasil venham para cá sem que nós tenhamos a autonomia em relação ao desejo deles. O real interesse. Né? O real interesse. Alguém até me disse assim, mas os alemães e os italianos que vieram aqui para o Brasil, eu digo, olha, aquilo foi uma política clara de governo para atrair mão de obra europeia, né? Para que ocupar espaços vazios aqui do Rio Grande do Sul. Era uma política. Agora, o que está acontecendo aqui com esses imigrantes que estão chegando aqui de modo ilegal, inclusive, o nome já diz, é ilegal. Né? Então, isso não é do nosso interesse do Brasil. E cada país tem que determinar a sua política de imigração. Né? Mas um professor lá do interior de Minas Gerais achou que eu estava fazendo apologia ao racismo, né? E me denunciou no Ministério Público Federal, que, por sua vez, encaminhou o caso para uma delegacia que tem em Porto Alegre, antirracista, né? Para que me ouvisse. Eu até compareci lá, na delegada me ouviu. E ela mesma disse para mim, olha, isso aqui é um absurdo, né? Quer dizer, isso aqui não tem apologia nenhuma, você está expressando a opinião de que o país é que tem que determinar o seu interesse ou não de receber um imigrante, né? Então acontecem fatos assim, às vezes curiosos, como esse aí mesmo. Como é que o senhor reage diante de circunstâncias como essa? O senhor se sente intimidado? Provavelmente não, mas o senhor se incomoda muito? Eu me sinto intimidado, sim. Sim, mas se incomoda muito? Eu me incomodo, isso incomoda. Você recebe uma citação na sua casa, um oficial de justiça chegando lá, depois tem que
buscar um advogado para se defender, buscar elementos de prova, comparecer às audiências e correr o risco de ser condenado, inclusive, né? Porque os processos são, na maior parte das vezes, cíveis, né? São pessoas que pedem indenização em dinheiro de mim. Ou então são processos criminais, e aí é cadeia, né? Então, esses são em menor número, mas eles ocorrem, processos criminais. Então você corre o risco de ser condenado. Você foi condenado alguma vez? Já fui condenado. Eu fui condenado. Em que caso você foi condenado? Eu fui condenado num caso de um deputado estadual, o deputado Frei Sérgio Kirgen. Eu fui condenado, eu passei uma informação a partir de uma fonte que me deu uma notícia que não era correta. Como a fonte era muito confiável, porque eu confio muito na fonte, né? Se eu tenho uma fonte que durante anos e anos ela está sempre me passando uma informação confiável, a partir dali eu passo a acreditar no que ela me diz. E neste caso específico desse deputado Frei Sérgio Kirgen, que era do PT, ele me passou uma informação que não era real. E eu botei. E, claro, ele moveu um processo contra mim. Em audiência eu até quis me retratar, porque eu mesmo concluí que estava errado, que não estava correto. E aí ele não aceitou, sabe? E acabei sendo condenado, né? E em outros casos cíveis também, temos 2 ou 3 casos cíveis que eu fui condenado a indenizar em dinheiro. Digamos assim, de 20 ou 30, 40 processos que eu tomei até agora, eu perdi 3. Os outros eu ganhei, eu venci. Eu tenho muitos advogados trabalhando comigo, né? Então o doutor Luiz Correia Barbosa, o Barbosinha, ele me defende em vários processos criminais. O escritório de Causile também me defende, sobretudo em processos cíveis. O doutor Pio Servo é outro que me defende também em processos cíveis, né? E o escritório do Carvalho Vernet também me defende em vários processos criminais, né? Um exército, hein? Eu tenho, acho que não, posso dizer que é uns 150 advogados. Poxa! Né? Quer dizer, na verdade são 4 escritórios. Sim. Mas só o Causile tem 80 advogados, né? Então o Carvalho Vernet também tem vários advogados. O Pio Servo tem uns 12 advogados, né? E além disso eu sou advogado também. Né? Então... É a sua formação original? Como? É a sua formação original de advogado? A minha formação é advogado. Eu sou jornalista, mas eu também sou advogado. Sim. O senhor é filho de Jaraguá? Eu sou, na verdade eu nasci em Blumenau, mas como nenenzinho eu fui para Jaraguá do Sul. Sim. E lá eu fiquei até os 17 anos. Sim. Em Jaraguá do Sul. Aí em Jaraguá do Sul naquela época não tinha segundo grau, né? E também não tinha emprego, e eu era muito pobre. Então eu fui para Joinville, que era ali perto, que era uma cidade maior. Sim. Ainda é hoje, né? A maior de Santa Catarina. E aí eu fiz lá o segundo grau e também consegui emprego, né? Pegava a bicicleta, saía todo dia atrás de emprego. E consegui emprego. E depois de Joinville, eu fiquei lá 3 anos, eu fui para Florianópolis, fiquei 1 ano, depois fui para o Rio de Janeiro, fiquei 1 ano, e vim aqui para Porto Alegre em 1964, estou aqui há 50 anos. Né? Casei, tenho filhos. Essas pequenas aventuras assim, de Joinville, Florianópolis, Rio de Janeiro, sempre sozinho? Sozinho. Sim, sempre eu sozinho. Sim. Eu levava toda a minha mudança dentro de um saquinho de supermercado, que naquela época não era de plástico, era um saco mesmo de... Né? Sempre muito só. Minha família era muito pobre, viu? Muito pobre. É quando o senhor veio... Eu fui tomar o meu primeiro banho de chuveiro, eu acho que com 17 anos, porque eu tomava de balde, de caneca de balde. Né? Era uma cidade, naquela época, Jaraguá do Sul, a minha cidade, né? Natal, tinha 5 mil habitantes, não tinha nenhuma rua calçada, não tinha nada. Hoje é uma potência com a velha? Não, hoje é Jaraguá do Sul. Hoje já é transformada, né? De 200 mil habitantes, né? Tem uma indústria para cada 100 habitantes. É impressionante. É a terra da Vega, né? A maior indústria mundial de motores, né? Sim. É muito grande. O senhor... E a minha família não é mais tão miserável assim lá também. O senhor quando veio, mas isso é motivo, seja como for, de orgulho e não de... Não entendi. É motivo de orgulho, né, que o senhor tenha, que a família tenha progredido, né? Sim, claro. Gostaria que progredisse mais. O senhor, quando veio a Porto Alegre, idade chegou a 64... Eu cheguei aqui no dia 1º de abril de 1964. Poxa, justamente o dia depois do... Eu vim por causa do golpe. Não diga. Eu vim para pegar em armas aqui. Não diga. Vim para pegar em armas aqui. Aí quando eu cheguei aqui no dia 1º de abril, já tinha praticamente virado tudo, né?
prefeito era o Sereno Chese, o Hildo Meneghetti, que era o governador, e tinha se refugiado, digamos assim, em Passo Fundo, né? Porque estava ameaçado aqui pelo Brizola, em Porto Alegre, pelo pessoal do Exército, inclusive, que estava ali ao Jango, né? E aí ele já tinha até retornado, o Hildo Meneghetti, né? Que naquela época até se contava uma história de que, na verdade, o Meneghetti não tinha fugido de Porto Alegre para Passo Fundo, é que ele entrou no carro e disse para o motorista, pé no fundo, e o motorista entendeu Passo Fundo, e ele foi para Passo Fundo, né? Mas aí o que aconteceu foi isso, que eu vim para pegar em armas aqui, porque em 61 eu já tinha pegado em armas, né? Então eu vim em 64 aqui, mas aí não tinha mais ninguém, não tinha nem arma nem ninguém, eu já estava indo embora já Mas para em o Uruguai. 61 o senhor pegou em armas, em que circunstâncias? Na legalidade. Na legalidade, mas já aqui no Rio Grande do Sul? Não, em Florianópolis. Florianópolis, né? Aí nós ganhamos lá na época. Sim, sim. Né? Mas em 64 nós perdemos. Eu fui para cadeia. Naquele momento? Sim, aí fui para cadeia, eu fui umas 10 vezes para cadeia, eu acho que somando tudo deve dar uns 3 anos de cadeia mais ou menos. Não, diga. Fiquei muito tempo. Mas tempo esse concentrado naquela época? Não, sim, de 64 a 67 por aí. Sei. Foram aqueles 3 anos ali regime mais cruciais, duro, né? Sei. Interessante. Depois disso não me meti mais, não. Será que isso... E hoje até eu sou contra aqueles meus aliados. Quer dizer, na verdade, eu queria... Eu hoje tenho cérebro, né? Só tinha coração. Agora... O senhor concorda? O senhor, então, hoje, quer dizer, atribui ao Bernard Shaw aquela frase, né? De que quem não é comunista aos 18 anos é um idiota, né? Um burro. Não tem coração. E quem aos 40 ainda é... Porque não tem cérebro. Eu penso isso. O senhor, aqui em Porto Alegre, em particular, o senhor morou numa casa de estudante, não? Morei quando eu saí... Quando eu me exilei, digamos, em Porto Alegre, em 64, eu fui me esconder num tambo de leite que tinha perto do aeroporto, sabe? Porque eu sabia que ia ser preso, né? Mas então fui me esconder lá com outras pessoas, né? Que estavam resistindo ali. E aí fiquei ali umas 3, 4 semanas com outras pessoas, né? Um médico que ainda é vivo, o Estevão Siqueira, ortopedista, e era uns parentes de um amigo meu, um político também do PTB na época, que era o Newton. Era o Newton. Aí saímos dali e eles moravam numa casa de estudante na descida da Rua Mostardeiro, de frente onde hoje é o Parcão. A Rua Mostardeiro 483, era a JUC 3 que chamavam, Juventude Universitária Católica número 3. Que a Juventude Universitária Católica, naquele dia, que era subordinada, naquela época, né, que era subordinada ao Arcebispado de Porto Alegre, eles tinham 7 casas de estudante para jovens universitários. E uma delas era essa na Mostardeiro ali, e eu me abriguei ali. Na casa do estudante. E ali fui presa. E dentro da casa do estudante, o senhor tinha alguns companheiros assim que ainda planejavam um tipo de ação política? Sim, golpe? Muitos. Alguns eram a favor dos militares, né? E alguns eram contra. Dentro da JUC? Dentro da própria JUC. Né? Depois até nós demos um golpe de Estado ali no pessoal que era a favor dos militares ali e tomamos o controle da casa para nós, né? E aí foram todos presos. Tem uma pessoa de Montenegro que conviveu consigo. Vários moravam comigo lá. De Montenegro, o Dr. Newton Zirbes de Oliveira, o senhor lembra dele? Newton Zirbes de Oliveira. Ele disse que o conheceu nessa época. Né? Mas ele não era do grupo da esquerda, não. Talvez não, ele disse que ele era assim mais quietinho. Ali perto também tinha um tenista, o Yart Adams. Sim, do São Sebastião do Caí, né? São Sebastião do Caí, exatamente. Também era da direita na época, né? Sim. Então, portanto, era contra nós. Esse dentista, ele narra que certa vez ele chegou assim em silêncio, a casa estava em silêncio, e disse assim, tem algo estranho aqui. E aí foi indo pé ante pé e descobriu que vocês estavam reunidos, né? E tinha um mapa de Porto Alegre aberto, assim, vocês estavam planejando ações de natureza, assim, quase que... Hoje seria um terrorismo, né? Isso. Ali, planejando como é que iam atacar Porto Alegre, né? Eu não me recordo disso, mas é possível. Mas de qualquer maneira, eu nunca fui assim, nem naquela época, nunca fui adepto da luta armada, sabe, contra o governo. Eu sempre... Eu nunca quis... Eu tinha companheiros que moravam ali, como Bona Garcia, por exemplo, que depois veio a ser exilado, foi até diretor. Agora acabou se aposentando como juiz do Tribunal Militar do Estado. Você imagina, na época ele era um terrorista contra os militares e agora acabou, assaltava banco.
E o cara acabou virando diretor do Banrisul e juiz do Tribunal Militar. Agora, depois da redemocratização, né? Sim. Mas ali tinham vários ali que eram da luta armada. Né? Eu nunca fui e nunca concordei com isso. Achava que a luta política tinha que ser feita de uma outra forma. Sim. Né? O senhor pertencia a alguma corrente política na época? Assim, tinha um nome específico? Eu era mais ligado, digamos, aos trabalhistas, sabe? Aos trabalhistas, o PTB, esse pessoal, né? Era muito ligado também aos comunistas do Partido Comunista Brasileiro, do Prestes, Sim. que nunca aceitou a luta armada. Muita gente diz, não, o PCB do Prestes, os comunistas eram da luta armada. Não eram, não. Eles se opunham à luta armada, sabe? Preferiam fazer a luta política sem a luta armada, né? De uma outra maneira. Nós vamos voltar no segundo bloco, abordando outras questões aí que envolvem essa pessoa com... O senhor tem uma memória privilegiada e nós vamos explorar um pouco mais isso.